Você já tentou perdoar alguém, mas você percebeu que no fundo ainda doía? Foi assim comigo, até eu entender o verdadeiro significado do perdão. Oi, seja muito bem-vinda aqui. Eu sou a Jéssica e nesse canal eu compartilho sobre o meu processo de restauração para te ajudar no seu. Se você se sente perdida no seu processo de restauração pessoal, já se inscreve aqui no canal, tá? Para você não perder nenhum vídeo. Hoje vamos falar sobre um assunto delicado, que é o perdão. Perdoar dói, né? Eu achava que, por ser a vontade de Deus, né, Deus tem me mostrado que eu tinha que perdoar pessoas que tinham me ferido, eu achava que eu estava conseguindo perdoar, né? Eu queria perdoar e eu estava tentando perdoar. Eu até declarava, né? Eu perdoo essa pessoa, mas no fundo eu não tinha conseguido perdoar. Porque eu não tinha entendido o que realmente era perdoar alguém, sabe? E durante muitos anos, né, estou nessa caminhada de processo de restauração pessoal, há 3 anos e meio, um pouquinho mais de 3 anos e meio, 3 anos e 7 meses. E durante esse processo, eu tentei muito perdoar, mas eu não tinha entendido o que realmente era o perdão, né? Para eu ter ali a certeza de que eu consegui perdoar e ter aquele sentimento que eu vou te explicar, que é quando a gente consegue realmente, assim, finalmente liberar o perdão. Então eu achava que eu estava perdoando, né, quando eu fazia aquelas orações, aquelas declarações, por quê? Porque eu entendi que Deus queria que eu perdoasse, né, e eu estava tentando perdoar. Porém, por eu não entender o que era o perdão, como era para liberar o perdão, eu não estava conseguindo realmente perdoar. E também porque eu não sabia, né, eu não tinha entendido que a justiça ela não seria feita por mim mesma, né? E também, mesmo que eu não quisesse o mal da pessoa, né, eu estava com mágoa, ressentimento, e isso estava me fazendo muito mal, estava me destruindo por dentro. Então, eu trabalho com o mercado digital, né, e eu tenho duas mentoras que me dão suporte, né, nessa área de trabalho. Inclusive, esse trabalho foi direção do Senhor para minha vida. Eu tive um acompanhamento com elas, né, para eu conseguir ali destravar, né, os meus resultados. E nessa aula, nesse acompanhamento, eu acredito que elas foram usadas por Deus, né, para me direcionar a algumas coisas que eu tinha que fazer. Elas até tornaram como uma atividade, né? Algumas atividades que eu fazia, elas me passaram algumas atividades. E dentro dessas atividades, eu tinha que liberar o perdão. E o perdão mais difícil para eu liberar foi pela minha sogra. Eu culpava a minha sogra, né, pela minha separação, porque nós não nos demos bem no quesito de concordância, né, uma com a outra. Ela sempre foi uma mãe muito controladora e eu não gosto disso. Eu acredito que, de certa forma, não é certo. Porém, eu não gosto de pessoas controlando a minha vida, né? Então eu era muito orgulhosa, eu era muito difícil de lidar, né? O meu temperamento, ele é colérico, ele é assim, forte, né? Eu sou muito meiga, mas sou brava. E então eu acabava que entrava em conflitos com ela e fazia com que ele se posicionasse de maneira que não honrava a mãe dele, porque também eu não sabia honrar a minha mãe, né? Eu não tive pai presente, então eu não aprendi sobre honrar pai e mãe, né? Só aprendi depois tendo relacionamento e depois do meu encontro com o Senhor, né? Então ali elas me passaram essa tarefa de liberar o perdão, principalmente pela minha sogra, né? Que era o que mais me paralisava, era o que mais me prendia no processo. Sabe, era como se, não sei, alguma coisa tivesse presa, sabe? E era relacionado ao meu relacionamento com ela. Era relacionado a esse perdão. Era o perdão para destravar tudo. E aí eu lembro que eu pedi para Deus, né, depois de ter tido essa direção através das minhas mentoras de perdoar minha sogra, né, algo que eu já estava tentando lá atrás muitas vezes, mas não não tinha realmente liberado, né? E depois de eu ter tido essa direção, né, eu orei ao Senhor pedindo a oportunidade. Por quê?
A minha mentora, uma das minhas mentoras, me disse que o perdão ele não é sentimento, o perdão ele é decisão. Você decide perdoar aquela pessoa, né? Então eu falei para Deus, Senhor, tenho mais consciência, porém eu não sei muito bem como fazer isso. E lembro também que eu tinha. Deus gosta muito, tá, de orações sinceras. Então Deus não quer essas orações assim, bem elaboradas, não. Ele quer que você somente sente ali como se você estivesse com um amigo na sua frente e fale para ele, né, o que você está sentindo, abertamente, sabe? Não precisa escolher palavras, é só falar. Então eu fiz essa oração e falei para Deus, pedi para Ele preparar uma oportunidade, né, de eu me encontrar com a minha sogra pessoalmente, para que eu pudesse falar para ela, né, para que eu pudesse pedir perdão para ela, né, sobre também o que eu tinha feito e sem ela me pedir perdão, porque a gente não tem que esperar a pessoa reconhecer, a pessoa te pedir perdão, né? Até porque nem todo mundo vai reconhecer algo de errado que fez na sua vida, né? E vai vir te pedir perdão. E também nem todo mundo vai entender que te machucou, né? Então, essa responsabilidade é sua. A fulana me machucou, né? Às vezes ela não sabe que ela fez isso, mas a escolha de perdoar é sua. Então eu fiz essa oração, eu pedi para o Senhor preparar a oportunidade e Ele preparou. Só que passou alguns dias, né, dessa aula que eu tive com as mentoras, dessa oração que eu fiz com o Senhor, eu não priorizei me preparar para isso, né? E quando eu tive a oportunidade, a minha sogra ela veio buscar, né? Falei para vocês que eu tenho uma filha com ele e ali foi a oportunidade que eu pedi para Deus. Quando ela falou para mim que ela estava vindo buscar, o Espírito Santo falou assim: essa é a oportunidade, filha. Aí eu falei: pai, não. Eu não tô pronta, pai. Eu não me preparei, pai. Eu falei para ele, sabe? Mas assim, eu não falo que você tem que se preparar, mas você precisa assim entender aqui dentro que você decidiu tomar essa decisão, sabe? Você decidiu que você vai deixar o que aconteceu lá atrás. E o que aconteceu? Eu não sei se todo mundo aqui acredita nisso, né? Até porque Deus é muito maior, né? Mas a minha sogra, eu tive um processo de descoberta, né? Do que aconteceu para nossa separação, né? Porque foi algo assim muito estranho e teve amarração, né? Teve obra de macumbaria para nos separar, mas não só isso. Teve todo o desgaste, né, da confusão, dos atritos, porque a minha sogra ela era muito entrona até hoje e muito controladora, né? Então eu não gostava disso. E eu pedia para ele se posicionar, mas ele sempre teve muito apego na mãe dele, né? E ele não conseguia, né, se impor. Então ele ficava assim dividido. Eu faço o que minha mulher tá falando, mas ao mesmo tempo eu devo muito à minha mãe faz tudo por mim, eu não consigo chatear minha mãe. Então ele não conseguia se impor na medida certa, né, para que o meu relacionamento com ela fluísse bem, mas também faltava a minha maturidade, faltava limites para ela, que ele teria que ter imposto, né? E eu tentei fazer isso, na força do meu braço, do meu jeito, só que eu brigava muito com ele, então desgastou. E foi algo que afetou muito o meu relacionamento com a minha sogra. A gente se gosta, eu tenho carinho por ela, eu sei que ela tem por mim também. Mas essa questão foi ali o que implicou entre nós duas, né? O que dificultou o nosso relacionamento. Então eu remoí durante muito tempo, né? Tive muito ressentimento em saber. Assim, eu não tive a revelação de que foi ela. No meu entendimento foi ela, porque tudo diz que foi ela, né? Então, eu remoí por muito tempo, nossa, ela me separou dele, nossa, ela tá lá com ele, nossa, agora ela tem o controle da vida dele, por quê? Porque ele sempre fazia coisas comigo, sempre me tratava de um jeito que ela tava por trás, mandando ele fazer desse jeito. E na época que a gente estava junto, era assim que ela queria fazer, só que eu não deixava. E aí ele se impunha, só que não da maneira certa, então gerou isso entre nós duas, né? Como eu falei.
E, nossa, isso me chateava muito, porque eu pensava, nossa, agora ela tá no controle, ela conseguiu me tirar da vida dele, né? Quando a nossa filha começou a ir pra lá, porque eu comecei a trabalhar fora, eu contava, né, com a ajuda deles, de certa forma, na medida do possível, então eles levavam ela pra lá, e ela começou a tratar do jeito dela, ela não respeitava ali o meu gosto de mãe com algumas coisas, eu não queria introduzir açúcar, eu não queria de jeito nenhum dar refrigerante para minha filha, então foram coisas que ela foi fazendo sem a minha, sem me respeitar, sabe? Então isso para mim foi algo muito difícil de lidar, né? Eu senti que ela invadiu meu espaço muitas vezes e isso me gerava muito rancor, me gerava muita mágoa dela, né? E aí, no dia que ela veio, né, eu falei para Deus que eu não estava preparada, então eu não tive coragem. Gente, eu tive a oportunidade. Já tinha acontecido outras vezes dela vir, né? Mas assim, foi a resposta da minha oração, né? Então, eu não consegui. O orgulho, sabe, falou mais alto. Eu vou lá pedir perdão para ela do que eu fiz, porque eu magoei ela, né? Eu afastei o filho dela, né? Eu fiz ele algumas vezes negar ajuda para ela porque eu tava com raiva dela. Ela falava assim, ela sempre queria que ele levasse muito ela para todos os lugares. Aí ela vinha, filho, me leva na igreja. E por minha causa ele não levava. Então assim, eu machuquei ela. Eu soube de algumas vezes que a gente estava morando na casa dela, que nós nos mudamos. Ela chorava porque ela queria o filho perto, né? Ela tentava me agradar, né? Mas não fazia o posicionamento que era devido, porque ela não sabia, né? Enfim, tive a oportunidade, mas não tive coragem, né? O orgulho falou mais alto. Então ela foi embora e eu falei para Deus, Deus me perdoa, mas me dá uma nova oportunidade, eu vou me preparar. E eu falei para minha mentora que eu tinha pedido a oportunidade para Deus, que Ele me deu, mas que eu não tive coragem, que o orgulho falou mais alto. E aí foi onde eu pedi para o Senhor uma nova oportunidade, mas a minha mentora falou assim, eu não tinha mais que esperar. Isso era uma coisa que eu tinha que fazer, que eu tinha que decidir fazer, porque e se ela morresse hoje? Como que ia ficar, né, por exemplo? Então, é uma coisa muito forte. E eu me conscientizei. Aí eu orei e falei para Deus, né? Eu queria uma nova oportunidade. Eu não lembro se foi no dia seguinte ou alguns dias depois, poucos dias depois, né, da oportunidade que eu não tive coragem. Eu lembro que eu recebi um vídeo que estava falando, explicando sobre. Eu recebi a notificação de um vídeo que estava explicando como perdoar. Estava falando assim claramente, né, a respeito do perdão. E Deus faz muito isso comigo. Ele fala muito comigo através do YouTube, sabe? Chega a notificação e o Espírito Santo testifica, né? Ele confirma para mim que é para mim. E aí Deus fala comigo. Então Deus falou. E ali eu tive a direção, né? Eu tive a clareza que me faltava. E eu tomei a decisão. E assim, quando eu escolhi, né, perdoar, eu lembro que eu falei para o Senhor, mas Deus, não é justo, ela fez isso, ela fez aquilo, né, o que eu mencionei para vocês. Deus, ela me tirou o direito de escolher as coisas para minha maternidade, minha primeira filha, tão sonhada, tão desejada. Deus, ela fez isso, não é justo. E eu chorei, eu chorei muito, mas eu escolhi deixar para trás. É como se eu tivesse colocado tudo nas mãos do Senhor e virado a página, aquela página que já estava assim, amarelada, sabe? Porque ela precisava ficar para trás, ela precisava ser virada para que uma nova fosse é, iniciada, sabe? E quando eu falei para Deus que deixava lá atrás tudo que tinha acontecido, né?
que eu não queria mais nutrir esse sentimento ruim. Eu não desejava o mal para ela, mas eu também não conseguia abençoar ela, sabe? Eu não conseguia enxergar ela como ela realmente é. Quando a gente estava, né, no relacionamento, eu ficava falando, não, ela fala que ela compra sabão do meu gosto, amaciante do meu gosto, porque ela não conhecia, então ela gostou, mas ela sempre comprava as coisas para mim, sabe? Ela sempre buscava me agradar. Era só esse pequeno impasse. Mas eu também entendo que tinha um plano maior, né? Eu não conhecia Jesus, né? E também tinha essa missão minha de estar aqui hoje, né? Então, assim, ter tomado essa decisão foi uma coisa assim, acho que dentro do meu processo foi uma das melhores coisas que me aconteceu, sabe? Quando eu chorei tudo que eu tinha que chorar, quando eu entreguei tudo pro Senhor, meu coração ele limpou. Sabe como se tivesse um temporal e de repente cai toda a chuva e limpa assim, vem até um arco-íris? Foi essa sensação que eu tive de leveza, de leveza. E me veio também, eu fui tomada por uma alegria, sabe, tão grande. Eu falei, meu Deus, como que eu demorei tanto para sentir isso? Como que eu demorei tanto para tirar esse peso das minhas costas? Sabe, foi assim algo transformador. E eu lembro que a minha mentora também comentou que teve uma pessoa que ela perdoou, que ela mandou mensagem, que ela pediu perdão, ela perdoou a pessoa, mas ela também pediu perdão, mesmo sem ela ter feito nada. E ela mandou mensagem, eu falei, tem que ser só pessoalmente? E eu já tava com aquela urgência de pedir perdão pelo que eu tinha feito. E aí eu fui lá, ela falou pra mim que não tinha que ser só pessoalmente, podia ser sim por ligação ou por mensagem. E eu fui lá e eu escrevi uma mensagem pra ela, pedindo perdão. Eu falei pra ela que eu sentia hoje o que ela sentiu lá atrás de tirar o filho dela, né? De fazer ele negar as coisas pra ela, porque eu também, quando a minha filha era mais nova, minha filha sempre teve muito apego nela, muito. E a minha filha, de certa forma, eu não sei se eu posso dizer assim, mas eu acredito que ela estava sendo manipulada, porque quando a gente está no deserto, as coisas são mais difíceis, né? Então, a minha filha não se agradava tanto de estar comigo, né? Por mais que, nossa, eu visse o grande amor dela na minha vida. Mas lá era mais prazeroso, tinha carro, brinquedos, né? Porque no começo do deserto dele, ele estava muito bem financeiramente. E ali, para mim, foi como se Deus tivesse me permitindo sentir o que ela sentiu. Eu acho que fazia parte do processo, do meu processo, né? E foi incrível. Aí eu falei pra ela, né, que hoje eu entendia o que eu causei nela, o que eu fiz ela sentir. E ela me mandou um áudio falando que ela me perdoava, que ela gosta de mim, que ela não entendia, né, o porquê, mas enfim, ficou lá atrás, enfim. A gente se perdoou, né? E também eu senti algo no mundo espiritual, como se algo tivesse sido desfeito, sabe? Assim, desatou alguma coisa, gente, eu não sei. Mas foi assim, uma experiência sensacional que eu desejo que você sinta, caso você aí não esteja conseguindo liberar o perdão para alguém que te feriu. Sabe, a justiça ela não está nas nossas mãos. E por incrível que pareça, né, eu não pedi a Deus ai Deus, faz ela isso, faz ela passar por isso, não. Falei, Senhor, eu entrego a justiça, o Senhor sabe o que ela fez. O Senhor sabe o porquê que ela fez. Eu entrego a justiça nas tuas mãos. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa, o Senhor vai fazer. Se o Senhor não quiser, tá tudo bem também, sabe? Então é sobre isso. É sobre você entender que o perdão, ele é uma decisão, ele não é sentimento. É sobre você entender que o perdão é sobre você. Porque quando você acha que você pode fazer alguma coisa, né? Ah, a pessoa fez isso, então eu vou fazer aquilo. Ah, ela não merece. Você fica nutrindo algo ruim dentro de você, sabe? Isso só te machuca, isso só te prende, você não consegue destravar a sua vida.
Então entenda que não é sobre a pessoa, sobre você, tipo, eu liberei o perdão, então agora vai tudo fluir bem pra vida dela. É que você também não precisa desejar o mal pra pessoa. Você vai estar tão bem com Deus que você não precisa desejar o mal, sabe? Você sabe quantas vezes Deus te perdoa todos os dias. Você sabe que o maior perdão que a gente já recebeu foi a crucificação de Jesus e que nós não merecemos isso. Então, quando você entende isso, você olha para aquela pessoa e você fala: por quê? Por que eu vou desejar o mal? Tá tudo bem, ela fez, ok. Teve um propósito, não sei, mas eu não quero mais permitir dentro de mim eu nutrir esses sentimentos que só me destroem. Sabe, eu vou olhar para ela com um olhar diferente. Vou abençoar a vida dela. E o que ela fez está nas mãos do Senhor. Cabe a Ele medir, cabe a Ele julgar, cabe a Ele fazer algo ou não, sabe? Então é isso. Eu quero deixar essa experiência, esse entendimento aqui. E eu espero de verdade que o Senhor ele possa ministrar o teu coração, né? E que Deus possa te ajudar a tomar essa decisão, porque é sobre você, não é sobre a outra pessoa, tá bom? O perdão ele não muda o passado, mas ele transforma o nosso presente. Quando a gente perdoa, a gente não está dizendo que o que foi feito foi certo, mas a gente está dizendo que a gente não quer mais carregar aquele peso. Se esse vídeo falou com você, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo e receber de primeira mão. Compartilhe esse vídeo com alguém que está com dificuldade de liberar o perdão, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu te encontro no próximo vídeo.